Uou! Graças, paz, povo de Deus, vamos chegando, que vai dar certo. Boa noite, galerinha. Vamos chegando. Clica aí no aviãozinho e envia para os seus amigos, tá? Para eles também assistirem e receberem de Deus. Esperar uns minutinhos aí pro pessoal ir chegando, tá? Vai dar certo. Vamos entrando aí, galera. Hoje é uma noite muito especial, né? A gente vai estar falando sobre novos começos, sobre o meu propósito. E hoje eu vou estar chamando o missionário Márcio Roney, né? Missionário Márcio Roney. Eu acho que alguns de vocês já conhecem. Ele vai falar um pouco sobre tal. Estou chamando ele aqui. Vamos lá. Tô nervoso. Fala, meu mano! E Tranquilo? aí, tudo Paz do bem, cara? Senhor? E você? Paz do Senhor. E aí, como é que você tá? Tá de Tô boa? bem, mano. Graças a Deus. Só tentar ajeitar aqui. E aí, como é que tá por aí, Maringá? Cara, tá dando a esfriada de novo aqui. Tava dando a esquentada, mas hoje deu uma queda na temperatura aqui. Tô todo empacotado. Tô com muito frio. Cearense passa mal, né? No frio, mano. Ah, passa, viu, velho? Passa. Mas o pessoal disse que a gente tem pele de calango, né? Assim, e se acostuma rápido. É. Apesar de estar frio. Ah, Eu aguento bastante, assim, pra eu ficar, assim, bem agasalhada, já, assim, já aguento até uns 15, 14 graus, ainda aguento de boa, né? Mas quando eu cheguei, era difícil, 20 graus, 22 já passava mal, parceiro. show. Agora agora tá tranquilo, mas tá de boa por aqui, tá de boa, graças a Show. Deus. Só esperando se esperar mais uns 2 minutinhos aí pra ver se mais uma galera entra, Beleza, viu? beleza, Enquanto isso, tranquilo, queria que tu se apresentasse, tá? Falasse mais tá sobre bom. ti. Que aí quando a galera chegar, a gente já tá meio caminho andado, né? Beleza, deixa eu ver quem tá por aqui. Eu acho que, enfim, me chamo Márcio Roney. Hoje sou missionário, né, da Acro Campus, uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. Mas moro em Maringá, né, no Paraná, região sul do Brasil. Mas sou cearense, sou de Fortaleza, sou do Bom Jardim, sou prata da casa. Já congreguei na Terra do Avivamento, passei 2 ou 3 anos, se eu não me engano, congregando com o pastor Carlúcio, Abel, pastor Abel agora, né? É, pastor. Pastor Abel agora. Tem muitas histórias, né? Você pode ouvir algumas, né? A resenha que a gente tem entre a gente. E é uma terra que eu amo muito, né? Meu bairro. Bom Jardim tá no meu coração. E sempre vai estar, né? O Bom Jardim moldou a minha fé e ter crescido no Bom Jardim foi um presente de Deus para mim, de verdade. Foi um presentão de Deus. Mas então eu conheci Jesus com 16 para 17 anos, no ano de 2009. Fazia o segundo ano do ensino médio. Meu sonho até então era ser jogador de futebol. E aí, nesse mesmo ano, eu tive a oportunidade de ser e minha mãe não deixou, né? Minha mãe não permitiu eu me envolver com futebol. Mas aí eu conheci Jesus logo em seguida, que ela não deixou, então tudo foi um propósito de Deus.
Tudo foi um propósito. Aí, enfim, conheci Jesus, entrei na universidade depois, e na universidade eu comecei a me envolver com um movimento cristão universitário chamado Alfa e Ômega. No tempo se chamava Alfa e Ômega, e hoje se chama Cru Campus, né? Uhum. E lá nesse movimento eu comecei a discipular, a evangelizar, coisas que eu já fazia na rua, né? Se você conheço bem aí ao redor da igreja, a gente saía evangelizando, entregando cesta básica, fazia tudo aí ao redor, né? Então eu só fiz o que eu fazia na rua, eu comecei a fazer na universidade também. E aquilo foi criando raízes em mim, né? Comecei a ver propósito naquilo, ver que eu amava fazer aquilo, né? Evangelizava, discipulava, facilitava pequeno grupo, estava envolvido com evento, organização, e fui mergulhando cada vez mais fundo. Em 2015, através desse movimento, eu fui para o Panamá, na América Central. Lá eu firmei um compromisso com Deus de que eu serviria por um mês como missionário na Venezuela, né? Essa bandeira que tá aqui, ó, atrás. Boa noite, galera que tá entrando aí. Tô vendo vocês darem boa noite. Boa noite, boa noite. Tamo Boa junto. noite. E então no Panamá eu firmei um compromisso com Deus de que eu serviria por um mês na Venezuela. Só que meu sonho, para quem me conhece das antigas aí, sempre foi ser missionário. Eu sempre quis ser missionário, né? Por um tempo eu deixei isso parado, né, no meu coração. E aí em 2016 eu fui para Venezuela, servi. Quando eu voltei, tava tudo estranho para mim, eu não conseguia mais me sentir uma pessoa normal, né? Boa noite, Lara. A Lara é das antigas, hein? A Lara aí é relíquia. A Lara aí é das antigas, parceiro. Respeita a Lara. Então, o que acontece é que... Deixa eu pegar onde que eu parei. Enfim, em 2016 eu voltei e eu não sentia mais como se o Brasil ou Fortaleza fosse minha terra mais. Então, eu não sabia mais onde era minha casa, não porque eu tinha esquecido, né? Mas porque eu não me sentia mais parte desse mundo, sabe? Sim. Sentia que meu propósito era outro. Então, eu já trabalhava, já estava formado e tal. E eu não via mais alegria em fazer o normal, né? Assim, tipo assim, pra mim era normal, né? Tipo assim, porque Deus estava me chamando para algo mais profundo, né? Com Ele, um chamado mais específico. Daí, em 2017, eu dei um passo, né? De ser missionário. Fiz o treinamento da Cru Campus, que é a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que é essa instituição que eu sirvo hoje. E nesse tempo eu já não estava mais na MTA, eu estava congregando com meus pais na Igreja Evangélica Congregacional, lá na Vila Peri. E hoje é a igreja que eu amo muito também, Pastor Cristiano, é a igreja que eu amo muito. Acho que o Pastor Carlos você até conhece ele. Mas então eu fiz esse treinamento no Rio de Janeiro, passei 2 semanas lá, voltei e comecei a levantar sustento, né? Comecei a levantar mantenedores, parceiros para contribuir com a missão mensalmente. E aí em novembro de 2018 eu vim para Maringá. Vim de vez, né? De Malicuia, como diz aí a gente, né? Vim de Malicuia para cá para não voltar mais. A não ser que Deus queira, né? Que eu volte. Mas eu saí de casa para não voltar mais. Beijão aí pra pastora Renata, saudades, hein? Minha mamãe, minha mamãe. E aí eu vim para cá, tô aqui até hoje, trabalhando entre os universitários, né? E por que a universidade? Por que eu não continuei, né? Eu amava a comunidade, amava o trabalho social, amava o público-alvo que a gente tinha perto da igreja, né? O público mais underground ali que a gente tem na praça.
do reggae, do rap, essa cena toda. Eu amava essa galera, eu amava, eu ainda amo, ainda queima muito no meu coração, né? E só que e por que não, né? Por que continuar e por que vir para por que a universidade? Eu vi que na universidade estão os futuros líderes, né, da sociedade, então as pessoas que moldam a sociedade, as pessoas que lideram a sociedade e as cidades estão dentro da universidade. E a taxa de evangelismo dentro da universidade é muito baixa. Tipo assim, hoje os universitários podem ser considerados um povo não alcançado, assim como islâmicos e tal, claro, resguardando a devida proporção, né? Uhum. Mas o universitário é uma pessoa muito esquecida, né? Pelo evangelho ou pelos evangélicos. Então, a gente quer alcançar o universitário por conta que, alcançando o universitário, a gente alcança a transformação na cidade. Sim. E alcança, primeiramente, a transformação na vida da pessoa. Por exemplo, suponhamos que Paulo seja universitário, está se formando para ser professor. Né? Tá fazendo pedagogia ou então está fazendo matemática para se tornar professor. Acontece que se eu evangelizo você na universidade e você conhece a Jesus e toma uma decisão pessoal de seguir a Jesus, você tem sua vida transformada e você vai ser, através de Jesus Cristo, capaz de transformar a vida daqueles que você vai acompanhar na sua escola. Entendeu? Então, assim, a gente quer alcançar os universitários por isso, porque esses universitários, eles vão uma hora liderar as cidades. Dentro da universidade estão os futuros políticos, ou a grande parte deles estão dentro da universidade. Dentro da universidade estão os futuros professores, que são os maiores formadores de opinião que tem, né? Estão os pensadores, estão os administradores, empresários, médicos, estão os engenheiros, tá a galera que vai liderar a cidade está dentro da universidade. Então, se eu alcanço o universitário com a mensagem do evangelho, eu alcanço a transformação espiritual na vida dessa pessoa e com o acompanhamento correto e discipulado correto, eu estou alcançando a transformação social da cidade também. Além de que, dentro da universidade, a gente pode ter e deve ter os futuros missionários. Uhum. Eu fui universitário. Assim, minha vida foi transformada quando eu estava na universidade. Eu digo que minha vida com Jesus se aprofundou muito lá dentro, ao contrário do que muita gente pensa, né? De que a universidade desvia as pessoas. A universidade não desvia ninguém. Você se desvia, você já está com desejo no seu coração de vacilar, né? De pecar. A universidade não faz... Tipo assim, hoje você se desvia até dentro da igreja sem ir para a universidade. Então, a universidade não é local de perda. A gente que criou essa mentira na nossa cabeça, né? Mas a universidade foi o período da universidade foi dos melhores períodos da minha vida. Quanto cristão, foi lá dentro que eu digo muito pra galera, que eu conheci muito as bases da fé. Aprendi muito lá dentro, através do discipulado com o missionário Leonardo, que hoje é missionário em São Paulo, e ele servia aqui em Fortaleza, então ele me discipulou dentro da universidade e isso fez muita diferença. E aí hoje eu tô aqui fazendo o que eu fazia em Fortaleza, né? Então, se Deus me mandou, só disse amém. Tô aqui iniciando, né? Tô aqui iniciando movimentos espirituais na região sul, são 490 universidades para serem alcançadas aqui nessa região, mais de 1.300.000 estudantes para serem alcançados, e eu faço parte de uma equipe de 4 pessoas, né? Então é muito campo para pouco trabalhador, então a gente recruta os estudantes para trabalhar também com a gente, né? Uhum. E a gente ora para que Deus envie mais trabalhadores, né? E é isso, esse sou eu, prazer, quem não me conhecia, e tô aqui para servir. Estou aqui para servir a igreja e a vocês. Amém. Enfim. Gente, para quem entrou aí após, né, ele começa a apresentação dele, ver quem ele era. Ele é o Márcio Rona e ele vivia aqui em Fortaleza, né, se tornou missionário, hoje ele vive em Maringá, resumidamente. Né, e eu quis fazer uma live, eu quis fazer tipo um bate-papo, na realidade não vai ser um bate-papo, tá, Márcio Rona? Vou deixar você falar aí, inclusive, irmão.
Deus te use e amém, entendeu? Obrigado pelo esse abacaxi, pai. Obrigado. Tá certo. Então, quem quiser saber mais, galera, segue aí no Instagram, a gente troca ideia. Gabriel pode falar aí, Paulo, na verdade, né? Pode falar. Ele seguiu lá no Instagram, a gente trocou uma ideia, se aproximou muito. Prometo que eu não sou chato. Lara e Sayonara sabem bem que eu não sou chato, né, Lara e Sayonara? Vixe! Meu Deus! Mas se quiserem conversar, tamo aí, de verdade. Tem um linkzinho lá na minha bio também, se você quiser conhecer, ler, pá. Clica lá que você vai saber muita coisa também, tá? Então quero te conhecer, de verdade, quero conhecer. Então a gente combinou que iria falar sobre recomeço e sobre o meu propósito, é isso, né? Isso. Nossa, quebrei a cabeça, hein, pra pensar num negócio bacana, mas Deus foi gracioso, foi gracioso. Pensei numa coisa bacana aqui pra compartilhar. Então a gente já foi o primeiro ponto, falei quem eu era, um testemunho rapidão aqui, sobre quem eu sou. E o primeiro passo para a gente redescobrir o nosso propósito em Deus é obedecer. É a disponibilidade aí, a Sayonara. Me ama. Eu sei que tu me ama, Sayonara. Eu sei. Ah, Pastora Sayonara. Então, o primeiro passo para a gente redescobrir o nosso propósito é obedecer. Tipo assim, se a gente tem um coração obediente, a gente vai estar pronto para descobrir o propósito de Deus para nossa vida, ou para redescobrir o nosso propósito, né? Não adianta nada a gente redescobrir o propósito e não querer seguir ele. Assim, é tipo tu ir lá sei lá, tu chega no supermercado ou no mercadinho, ei, fulano, ei, dona Maria, quanto é um pacote de paçoca? Aí a dona Maria, é R$2. Aí tu, beleza, vai embora. Assim, então não adianta nada a gente ir com Deus e Deus, né? Me ensina o meu propósito, né? Me fala o meu propósito. E não querer obedecer. Se uma vez dito o propósito, só tem um caminho. É obedecer. Né? Então, que a gente possa fazer esse compromisso com Deus, de que ao tentar redescobrir ou reiniciar o meu propósito, ou descobrir o propósito em Deus, é que a gente faça um compromisso de obedecer. Porque não tem como você descobrir e não obedecer. E se você não obedece da maneira como você está agora, a gente tem que mudar de atitude, então, começar a obedecer, porque redescobrir o propósito de Deus é muito mais questão de obediência do que revelação. Toda a Bíblia, a palavra fala, a própria palavra fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a exortação, enfim. Então, todo o propósito está revelado ali já. Tipo assim, não há nada de estranho assim para a gente em saber o propósito de Deus para a nossa vida. Sim, o propósito de Deus está revelado na Bíblia e é questão de obediência. Então agora, né, passa a ser questão de obediência quando a gente já tem o propósito dele revelado na nossa frente. Então agora é questão de obedecer, fazer um compromisso com Deus e saber que eu tenho que obedecer. O propósito dele está aí, está nas minhas mãos, ou está no aplicativo. Bíblia hoje tem em todo lugar, de todos os gostos, né? Sim, mas tem várias traduções aí, capa dura, capa mole, ilustrado, não ilustrado, tem de tudo. Bíblia do jovem, da mulher que ora, né? Tem de Bíblia GPS, do servo. né? Até a GPS, né? Tem Bíblia do pregador, Bíblia do não sei o que, tem Bíblia aí, então o que a gente precisa a gente tem, né? Para descobrir o nosso propósito. E o compromisso a gente pode ver muito bem através de Romanos capítulo 12, versículo 1,
que fala, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, aqui Paulo rogando aos cristãos em Roma que pelas misericórdias de Deus que eles se oferecessem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é obediência. Tipo assim, ninguém que obedeceu disse que era fácil, assim. Mas é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, primeiro compromisso que a gente deve fazer para redescobrir nosso propósito em Deus é obedecer. Sim. Se você está disposto a obedecer, então você já deu um passo imenso aí para descobrir esse propósito. Agora a gente vai entrar propriamente dito, no conteúdo propriamente dito. Então tem um texto que tem falado muito comigo sobre propósito, sobre qual o propósito de Deus para minha vida. E o maior propósito que Deus tem para nossa vida é que a gente permaneça nele. Que a gente tenha comunhão com ele, que a gente se achegue a ele e fique ali com ele. Esse é o grande propósito de Deus para nossa vida, né? É que a gente esteja com ele, porque ele já está com a gente. Mas a gente tem que querer esse relacionamento ativo, né? Com ele, de estar com ele. Como que a gente pode perceber isso? Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38, tem a história de Marta e Maria, né? Eu vou ler aqui rapidinho e vou contextualizar. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui a gente vê a diferença entre Marta e Maria, né? Marta era aquela mulher que gosta de servir, né? Gosta de... Eu vejo muito minha mãe em Marta, né? Minha mãe, tu chega lá, bota logo o copo. Na verdade, a maioria dos cearenses é assim. Tu chegar na casa do cearense, é o copo d'água e um café. E a senha do Wi-Fi, né? E o cuscuz, né? E o cuscuz. Então, serve logo, né? Tipo assim, vai fazer alguma coisa, vai fazer comida. A gente é assim, né? A gente que é cearense, a gente gosta de servir as pessoas e tratar bem. E eu acredito que aqui, Marta, quando ela vai fazer as coisas dentro de casa, é pensando em servir Jesus. Assim, ter o melhor serviço. E aí ela reclama porque Maria estava lá sentada aos pés de Jesus. Porque, ela estava fazendo muita coisa lá, né? E precisava de ajuda, sei lá, para pôr a mesa, preparar um negócio bacana para Jesus lá. E ela foi reclamar com Jesus, né? Para Jesus chamar a atenção de Maria. Ó, Jesus, manda minha irmã vir me ajudar aí. E aí Jesus disse, ó, você tá muito ocupada e preocupada, inquieta com bastante coisa. Mas, ó, só uma coisa é suficiente e importante. Maria escolheu essa coisa mais importante, que é estar comigo, e isso eu não vou tirar dela. Então aqui a gente vê claramente que o propósito de Jesus é que a gente esteja com ele. Não há vida cristã sem Jesus. É possível que haja um caminhar diário de obediência à palavra sem Jesus? Sim. Tem muita gente que vive em um mundo de regras e pensa que no mundo de regras tem um relacionamento com Jesus. Parece que o evangelho hoje se transformou em coisas: não faça isso e não faça aquilo e você terá o reino de Deus. Tipo assim, não faça isso e faça aquilo. Tipo, e o relacionamento com Jesus não é isso. Não é um conjunto de regras.
O relacionamento com ele é um relacionamento vivo. Claro que a gente deve obedecer. Não estou falando aqui que a gente deve ser livre para fazer qualquer coisa, não é isso. Mas para além da lei ou dos mandamentos, a gente tem que buscar um relacionamento com ele, permanecer nele. E aí obedecer vai ser natural. Essa é a consequência, né? De Exato. estar aos pés de Jesus. Exato. Então, obedecer a ele vai ser natural, porque eu vou estar com ele. Estando com ele, naturalmente eu vou obedecê-lo. Então é tanto que estando com ele, ele vai viver em mim e vai conduzir os meus passos. Então não vai ser difícil obedecê-lo. Porque vai ser natural, vai ser resultado. Então, inclusive, aqui esse texto é muito bom, porque mostra que a gente pode tornar o serviço a Jesus o próprio ídolo. Por exemplo, a gente critica muito irmãos católicos, né? Porque tem imagens, esculturas, enfim. Tem isso tudo. Tipo, e a gente diz que são ídolos, né? Que eles criaram de pedra, de gesso, enfim. Mas nós criamos ídolos invisíveis no nosso coração. E pusemos ele no centro de adoração que pertence a Deus. Inclusive, o serviço a Jesus pode se tornar um ídolo, cara, no nosso coração. Sim, tem muita gente que vive na igreja, eu toco no louvor, faço isso, eu faço aquilo na igreja, mas esquece do detalhe mais especial, que é estar com Jesus. Exato. E esse é o ponto. Tipo assim, tem um pensador que fala que eu posso ter nascido na igreja, me batizado na igreja, casado na igreja, criado meus filhos na igreja, frequentado todos os cultos, escola bíblica, curso, ido no encontro e morrer na igreja e acordar num canto que não é o paraíso, porque eu estava firmado na igreja e no serviço e não em Jesus, entendeu? Então, isso é muito pesado quando a gente pensa que tem muita gente assim, pensando que o serviço a Deus substitui o meu relacionamento com ele, e isso não é verdade. Nada substitui um momento a sós com Deus. Nada. Nada substitui aquele momento que você tira no dia para procurar ele. Eu sei que a gente é inconstante nisso. Eu não vou mentir para você dizer que todo dia como é que eu posso dizer? Todo dia ali com a insistência ou com a organização ali, eu busco a Deus assim, sentadinho com a Bíblia. Não vou dizer que todo dia eu faço isso, mas eu tento. Eu falho, mas eu tento, né? Mas o serviço, ele não deve substituir os nossos momentos com Deus. Tocar na igreja não deve substituir os meus momentos com Deus. Assistir um vídeo no YouTube não deve substituir os meus momentos com Deus. Eu vou assistir aqui um devocional do Jesus Cop e deu. Isso não substitui meu relacionamento com Deus. O que o cara que fala, o cara que lidera o Jesus Cop recebe para falar nos vídeos dele, de Deus, você pode receber também com um relacionamento pessoal com ele. Entendeu? Então, o primeiro grande propósito de Deus é que a gente esteja com ele. Olha, o meu ex-coordenas aí, Luiz Fernando, meu ex-diretor, abraço. Saudades. Tenho uma proposta para te fazer, hein, Luiz Fernando? Depois quero conversar contigo. É um trabalho aí grande que a gente tem que fazer em Fortaleza. Enfim. Então, o primeiro grande propósito de Deus para a nossa vida é que a gente esteja com ele e a gente permaneça nele. E serviço nenhum substitui isso. Tipo, a pregação do pastor Carlúcio no domingo não substitui o seu relacionamento com Deus, o relacionamento que você tem que ter com Deus no domingo. Entende? O pastor Carlúcio é uma ferramenta de Deus, não é o próprio Deus. Eu falo isso porque eu sei que a gente sabe disso, mas a gente às vezes age ainda dessa forma, com essa mentalidade. Como se o pastor, o missionário fosse os únicos responsáveis de buscar a Deus e transmitir a mensagem de Deus pra gente. Não, tipo assim, você tem que ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E esse é o grande propósito de Deus para as nossas vidas.
E estando nele, a gente começa a perceber várias outras coisas. Então, para resumir, o que a gente falou nesse primeiro ponto? O serviço não substitui o meu relacionamento com Deus. Eu, Márcio, eu tô aqui na missão. Muita gente talvez possa julgar que eu sou mais espiritual do que os outros. E isso é uma grande mentira. Eu posso muito bem estar aqui na missão e não estar buscando a Deus. E a missão ter se tornado meu ídolo. E a missão ter substituído Deus no meu coração. Isso pode acontecer. Isso pode muito bem acontecer. Então, pode ser que tenha muita gente tocando na igreja e aquilo virou um ídolo no nosso coração. Tocar. E o relacionamento com Deus? Entendeu? Onde que fica? E se eu tiro Por muito tempo, Paulo, eu disse assim, tira a missão de mim e você me mata. E aí eu comecei a pensar, cara, isso tá muito errado. Eu falar isso tá muito errado. Porque se você tira a missão de mim, eu tenho Deus ainda. E eu tenho tudo. Então a missão, frente a Deus, não é nada. Entendeu? Então, tira. Então, se você perde aí a sua vaga no ministério de louvor, o que você vai ter ainda? Se o louvor for o teu Deus, você vai se perder. Se a missão for o meu Deus, tira a missão e a minha vida realmente acaba. Porque eu vou estar firmado na missão e não em Deus. Verdade. Então, o serviço ele não substitui. Não substitui. Você ir na escola bíblica dia de domingo, eu falo isso porque eu pensava assim. Não substitui o momento que eu tenho que ter com Deus a sós no domingo. Não substitui. Ir ao culto no domingo não substitui o momento que eu tenho que ter com Deus durante a semana. Não substitui. O ir à igreja no domingo é o momento de louvar a Deus, adorá-lo junto dos meus irmãos. E congregar, né? Junto dos meus irmãos. Então, isso não substitui o meu relacionamento pessoal com Deus. Não substitui. Jesus, que era Jesus, que era Deus, né, que fazia milagres, tinha discípulos, se retirava para ter momento a sós com Deus. Sim. Né? Então você percebe a importância aí do relacionamento que a gente tem com Deus. Então, esse é um grande propósito. Agora vamos para o segundo. Para a gente descobrir. Agora vem a parte bacana, vamos lá. Então, primeiro passo, obediência. Segundo passo, permaneça em Jesus. E não deixe que nada roube isso de você, inclusive o serviço a Deus. Não deixe que o serviço a Deus substitua o teu relacionamento com Ele. E o terceiro passo está lá em João 15, versículo 2, 4, 5 e 8. Eu vou ler aqui para vocês. João 15, versículo 2, diz assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aí, minha mãe aí, para não perder o costume cearense, né? Benção, mãe. E esse versículo aqui, ele fala muita coisa. Tem uma música, não sei se tu curte Pregador Lu. Tem cara que curte, né? Gosta de rap. Ah, meu filho. Agora tem uma música dele que eu não sei se foi mal interpretado, se ele leu errado essa passagem aqui. Mas ele diz assim, né? Que Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, né? E aqui essa passagem diz que Jesus é a árvore, não somos nós, né? Nós somos os galhos. E aí eu fiquei assim, nossa, velho, tomara que ele tenha errado sem querer mesmo. Uhum. Porque Jesus é a árvore, nós somos os galhos, né? Talvez ele só tenha usado uma figura de linguagem também ali.
né, para passar uma mensagem. Mas aqui esse versículo é muito massa. Por quê? Tem um vídeo, depois se você pesquisa lá no YouTube, é um vídeo do Globo Rural das Antigas, que mostra as pessoas, mostram os caras podando a videira, né? Para dar mais fruto. E mostra, assim, você vê Deus nessa reportagem. Esse cara, Deus faz isso. E aqui fala, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Qualquer um dos dois vai doer. Qualquer corte desse aqui vai doer. Só que um é um corte para morte. E o outro é corte para dar vida. Né? O corte aqui, o primeiro corte, é para você não tá dando nada. Tchau. Tchau e benção. Né? Então, se você tá em Jesus e não dá fruto, não tem por que tá nele. Entendeu? Isso é muito louco de se pensar. Se você está em Jesus e você não frutifica, não tem por que estar nele. Porque todo aquele que está em Jesus dá fruto. É natural. É natural. Então, esse que não dá fruto, tchau, corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. E o podar, o corte de Deus para a vida, é pedagógico. Ensina muito. Sim. É para dar vida. Então, é um corte educativo. É um corte para gerar vida, entendeu? Então, e você vê na reportagem que o cara lá vai lá, tá dando fruto, né? Deu os frutos, ele tira o fruto, joga ali na cesta, aí ele vai lá, perto lá da base da árvore, do galho e corta. E ele sabe exatamente onde deve cortar para que aquele galinho ali, quando crescer, ele dê mais fruto ainda. Isso é muito massa. Então, com Deus é assim. Então, quem está em Deus, você permaneceu nele, você tem que dar fruto. Então, você obedece, você permanece, você dá fruto. É o caminho natural. Não deu fruto, tchau, tipo assim. Se você tá nele e não dá fruto, alguma coisa de errada não tá certo. Né? Porque todo aquele que permanece... Fala aí. Cara, Jesus é a árvore, né? Nós somos os galhos. né? E aí eu fiz uma analogia aqui. Tem gente que tá na igreja que até dá sombra, mas não frutifica, né? Não vai para frente, não frutifica, não dá aquilo, tudo que ela pode fazer, né? Ela não se permite, na verdade, né? E isso tudo começa com o relacionamento com Jesus, porque se tu tem esse relacionamento íntimo com ele, tu vai frutificar. Vai ser natural, na verdade, tu vai desejar frutificar. Então, tem muita gente assim, realmente, né? Tem muita gente. E a minha oração é que Deus possa mudar essas pessoas, né? Para que Deus possa alcançar, para que se liguem a tempo, antes que o corte venha, né? O corte da morte venha, né? Porque o corte que dá vida, ele dói, mas ele é educativo. Ele é prazeroso, né? E aí lá no versículo 4, ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Esse versículo ele fala muito daquela parada do serviço. Sim. Ninguém pode servir a Deus e esperar que tenha sucesso se não tiver nele. Então a gente não pode frutificar se não tiver em Jesus. Então, se a gente permanece em Jesus, ele permanece em nós e nós frutificamos. Nenhum ramo pode dar fruto se não permanecer na videira. Imagina, o ramo que é desligado de Jesus, que é cortado da videira, nesse caso aqui, ele nem dá vida. Tipo assim, geralmente quando a gente quer plantar uma árvorezinha ou alguma coisa, a gente pega um galho lá e replanta, né? Uhum. Põe lá na terra e nasce de novo, uma plantinha e tal. Nesse caso aqui, tu tira o galho e planta, não nasce, velho, porque morreu. Morreu, não é capaz, porque o galho que não tá ligado à árvore não dá fruto, não dá vida.
Então, esse aqui é o grande boom aqui da questão. Tipo assim, não tem como você servir a Deus se não tiver e se não permanecer nele. Não tem como o fruto ser gerado se não estiver com Jesus. E essa é a grande questão. A gente viu que a obediência, permanecemos nele. Ele permanece em nós, nós damos frutos. É natural. É o caminho natural. Não é questão de, eu não me sinto chamado a fazer isso. Não é questão de eu não me sinto chamado. É questão de obediência, né? E caminho natural do cristianismo, da vida com Jesus. Eu não tenho chamado para... Não é questão de chamado. Sabe, muita gente pergunta assim, né? Quando foi que tu se sentiu chamado? Quando eu li lá na Bíblia, né? Vão por todo mundo e façam discípulos por todas as nações. Quando eu li isso, né? Quando eu li isso, acabou, né? É questão de obediência, entendeu? Eu ouvi uma ordem e obedeci. Seja em Fortaleza, seja em qualquer lugar, obedeci. Entende? Então, permanecendo em Jesus e Ele permanecendo em nós, nós frutificaremos. E aí vem o versículo 5, né? Eu sou a videira, vocês são ramos. São os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não dá. Aqui esse versículo ainda é mais profundo porque ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Inclusive, não dá para viver sem Jesus, né? Tem aquela música lá do Bola de Neve, né? Não dá. Bola de Neve não, o hino mais antigo. O Bola de Neve foi lá e transformou uma música muito massa, né? Não remake, dá. né? Tipo Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Então, sem Jesus não podemos fazer nada. Nada, nada, nada. Porque nele nós nos movemos e existimos, né? Somos criação dele. Nos movemos e existimos. Tem outra palavrinha antes dos movemos e existimos. Então, mas em Jesus nós temos vida. Imagina só. Paulo fala assim, né? Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Se Cristo não vive em mim, acabou. Não tem como viver. Não a vida cristã. A vida que ele espera que eu viva. Então, se você quer redescobrir o seu propósito, né? Comece nisso, estando com ele e deixando os frutos aparecerem naturalmente. E aqui a gente vem para o último versículo que fala: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Galera que está assistindo aí, né? Escreve aí nos comentários. Quem quer ser discípulo de Jesus aí? Escreve aí, eu quero ser discípulo. Bota aí, ou então bota só uma mãozinha, né? Bota só uma mãozinha, levanta a mão. Quem quer ser discípulo de Jesus aí? Vou esperar sair a primeira mãozinha e ninguém quer. Como assim? É o delay, eu acho que não sei, né? É o delay. Vamos ver. Tô botando fé aqui que vai aparecer uma mãozinha ou alguém vai escrever eu. Quem quer se tornar discípulo de Jesus ou já é discípulo de Jesus? Daqui a pouco vai aparecer, vou esperar não. Vocês aí. Ô, galera, me ajuda aí, galera. Deixa nós no vácuo, não. Deixa nós no vácuo, não. Então aqui, ó. Aqui diz que a gente... Aí, saiu, Ana. Isso aí. Valeu, Ana. Então, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Aqui, nesse último versículo, fala, ó, assim serão meus discípulos, indica que ser discípulo de Jesus implica em glorificar Deus dando muitos frutos, né? Então, glorificar a Deus está diretamente ligado aos frutos que nós damos, por permanecermos nele, por estarmos ligados à videira, entende? Então,
Se a gente quer glorificar Deus, de fato, como a gente deseja glorificar a Deus, acredito que todo mundo aqui deseja glorificar a Deus, e a gente quer realmente ser discípulo de Jesus, deixa eu ver aqui como... meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, a gente tem que dar muito fruto. E a gente, assim, vai se tornar discípulo, né? Vai ser reconhecido como discípulo de Jesus, pelo fato de que damos muito fruto e glorificamos a Deus, porque permanecemos nele. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas recapitulando tudo, a gente iniciou dizendo que se a gente quer redescobrir o nosso propósito, obediência. Se a gente está disposto a obedecer, se a gente está disposto a obedecer agora o que já está escrito na Bíblia, o que já está aqui na nossa frente, que já foi revelado por Deus, a gente vai obedecer quando a vontade de Deus for revelada a gente. Se eu não obedeço agora, eu não vou obedecer depois quando ele me revelar a vontade dele. Então, obediência. Quero descobrir meu propósito? Obedeça. Porque o propósito já está lá na Bíblia. Já está lá. E aí, quando a gente obedecer, segundo passo, permanência em Jesus. Permanecendo nele, a gente já cumpre o maior propósito que Deus tem para a nossa vida, que é estar com ele. E que esse propósito ele não pode ser substituído por nenhum serviço, nenhuma outra coisa. Sim, por exemplo, estar em Jesus não pode ser substituído a servir, a entregar uma cesta básica. Entendeu? Não desmerecendo a entrega da cesta básica e a família que está precisando. Mas estar com ele é muito mais importante do que servir a ele. Porque o serviço vem naturalmente para quem permanece nele. Então, e aí a gente viu que servir a Jesus é diferente de permanecer, de estar com ele. Porque tem muita gente que serve a Jesus, de fato. Mas permanecendo com ele, tem poucos. Tem poucos que querem permanecer. Na verdade, eu vejo muita gente servindo a igreja. Sim. Eu acredito que para você servir a Deus, para você glorificar a Deus, é como tu disse aí na sequência. Primeiro você tem que obedecer, ter um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo. É aí que você vai enraizar, né, em Deus, em Jesus, e é aí que você vai poder crescer e ter forças para poder permanecer. Porque se você não tiver raiz, logo você vai cair, sim, logo você vai sim. falhar e não vai dar fruto. Entendeu? Porque é que nem aquela parábola, né? Tudo depende de onde a gente está construindo a nossa casa. Se a nossa casa está sendo construída sobre a areia, a tempestade vai vir, ela vai cair. Se a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, a tempestade vem, os problemas vêm, a casa está lá firme e forte, né? Sobre a rocha. Então, a areia, nesse caso, pode ser qualquer coisa. Sim. Um serviço a Deus pode ser areia, porque o serviço a Deus ele não vem antes da permanência. O fruto ele não vem antes do galho estar ligado à videira. Primeiro a árvore cresce o tronco, e depois vai crescendo os galhos, e depois dá fruto. Né? Então o fruto ele não nasce antes do galho nem antes da árvore. Então o caminho natural é que o galho, por estar ligado à videira, dê fruto. E isso é natural. Isso é natural. Como a gente falou logo em seguida, se esse galho não está dando fruto, a palavra fala que ele é cortado. É cortado, porque não tem porquê a árvore manter um galho que não dá fruto. Porque o propósito do galho, nesse caso, é dar fruto.
Então o propósito do galho é dar fruto. Se o galho não está dando fruto, para quê, né? E aí eu recomendei aí de a galera assistir o vídeo do Globo Rural, pesquisa lá, né? Videira, pau dando videira depois para você ver. O cara vai lá, não tá dando fruto, corta. E aquele que tá dando fruto, poda. E aí a gente falou, né? O corte diferente da poda, porque o corte, morte. A poda dá vida, né? Ela gera mais frutos. E esse é o caminho natural. Então, árvore, permanência do galho na árvore, na videira, fruto. Se isso não está acontecendo, corte, né? Então não tem por que um galho ficar ligado à videira se ele não frutifica. Se ele não frutifica, alguma coisa não está certo, né? Nem para ele estar lá, né? E aí logo em seguida a gente falou que os resultados por estar em Jesus e permanecer nele é o serviço. O serviço a ele é natural e os frutos vêm, né? Então, quando eu permaneço em Jesus, vai ser natural servir na igreja, né? Vai ser natural dar frutos e querer servir a comunidade local. Porque não é errado servir na igreja. Errado é o que está no nosso coração. Errado é o propósito pelo qual eu faço isso. É a motivação, né? É a motivação, exatamente. Não é errado, a igreja local ela tem que ser servida mesmo, porque Jesus morreu pela igreja, né? Jesus morreu pela igreja. E a gente deve servir ela como o corpo de Cristo. Mas como a gente está fazendo isso, o propósito, aí complica, porque se eu não permaneço nele, não tem por que gerar frutos. Então, o serviço que eu estou prestando ali, sem permanecer nele, é uma casa construída sobre a areia, né? Que vem a tempestade e cai. Então, e aí, dando esses frutos por permanecer nele, eu vou glorificá-lo, porque, de acordo com o versículo 8 de João 15, Jesus fala que Deus é glorificado pelo fato de que a gente dá muito fruto. E ao glorificá-lo, dando muito fruto, a gente se torna discípulo de Jesus. Sim. Então, uma coisa, você quer descobrir o seu propósito de Deus? 1, permaneça nele. Esse é o grande propósito. 2, frutifique. Porque esse é o caminho natural das coisas. E é muito semelhante ao que Jesus fala no grande mandamento, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, que é o permanecer nele. E ame ao teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento, que é frutificar. Sim. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho da frutificação, de redescobrir o nosso propósito, tá? Então, não estejam firmados em serviço, em tarefas. Jesus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você. E através desse relacionamento íntimo e profundo, vai ser impossível você não frutificar. Vai ser impossível. Impossível. E aí, quando você frutificar, você vai glorificar Deus com esses frutos. E quando você glorificar Deus com esses frutos, você vai estar sendo reconhecido como um discípulo dele. Então, não tem como ser discípulo de Jesus sem frutificar. Se você não frutificou, se você não frutifica, dá tempo ainda frutificar. Vê onde você está errando, vê o que está dando errado, se volta para Deus, corre para Ele. E que nem tem uma historinha que fala, né? 2 lenhadores, um era senhor e o outro jovem. E aí eles estavam lá numa batalha de quem derrubava mais árvores, né? O jovem saiu lá, começou a derrubar de manhã, de tarde, saiu derrubando tudo e o machado, e ele custava muito para derrubar porque o machado foi perdendo o afiamento, né? O senhor ficou várias horas lá, ó, afiando o machado, e quando o senhor saiu para derrubar as árvores, ele derrubou mais do que o jovem que passou o dia todo. E em menos tempo, hora, fazer muito esforço, né? Isso, e sem fazer muito esforço. Em 1 hora, o senhor derrubou muito mais. Por quê? Porque ele permaneceu afiando o machado. E como é que a gente afia o machado? Permanecendo em Jesus. Quando a gente permanecer em Jesus, todo o serviço
vai parecer pequeno, porque o nosso Senhor é o Senhor desse serviço, e Ele vai estar com a gente, e a gente vai frutificar, glorificar a Deus pelo serviço, pelo fruto, e vai ser discípulo dele. E é isso, galera. Então, a gente recomeça, reinicia, dá um start aí nos nossos propósitos com Deus assim, tá? Amém. Nós, Márcio, de antemão já queria agradecer, né, por você se disponibilizar para estar aqui conosco, estar agregando a nossa igreja, agregando ao Sim. grupo, né, porque Contem é comigo. importante a gente poder aprender mais, né? E eu queria dizer para as pessoas também que estão assistindo que você não se prenda a achar que fruto é ter bilhões de discípulos, é você liderar a PG e ter bilhões de discípulos. Cara, não é, o fruto não é só isso, é isso também, mas Sim. não é só isso, não é só isso, não é só isso. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então eu queria agradecer né? Agradecer e dizer que eu quero estar mais vezes aqui contigo, aprender mais ainda contigo, né? Porque tu é o cara Que é isso, cara? Para com isso, velho. Tu é o cara só porque tu é amigo do Pastor Abel, mano. Para com isso, rapaz. Vai dar certo. Então, eu queria orar pela tua vida, né? Orar pra gente encerrar. Amém. Pra que a gente tenha esse entendimento, né? Amém? Sim, amém, parceiro. Você que está em casa, feche seus olhos também pra gente orar. Amém. Espírito Santo de Deus, essa noite eu te oro, papai. Eu te agradeço por esse momento, por essa palavra, né, por esse ensinamento de estar aprendendo aqui, Jesus, a base de estar aos teus pés, a base do nosso propósito, que a gente possa aprender, que a gente possa entender que o Senhor nos criou para ter um relacionamento com o Senhor mesmo, para viver junto, para estar junto, estar perto, para fortificar em Ti, papai. Eu te oro, papai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que assistiu essa live, abençoar cada pessoa que teve um entendimento, papai, que o Senhor possa abrir a mente, que o Senhor possa abrir um entendimento, que essas pessoas possam ter uma metanoia, né, uma mudança de caminho, caso elas estejam em algum caminho errado, papai. É por isso que eu te oro, Jesus, e peço que o Senhor venha fazer grandes coisas e que, além de tudo, papai, eu quero dizer aqui, papai, nessa live, dizer que eu quero que o Senhor nos tire, te pedir que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto e nos coloque na zona de confronto, na linha de frente, para ser ponta de flecha, papai, para ganhar o Bom Jardim para ti, para ganhar, seja qual for o bairro, Rio de Janeiro, Curitiba, que eu sei que tem várias pessoas aqui, Jesus, desses lugares assistindo essa live, e é por isso que eu te oro e te agradeço, e desde já eu já te agradeço pela vida do missionário Márcio Roney, papai, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa sustentá-lo em tuas mãos, papai, que o Senhor possa dar a ele mais entendimento ainda da tua palavra, que ele possa frutificar, Jesus, na vida cristã, em nome de Jesus. É por isso que eu te oro e te agradeço. Abençoa cada um, abençoa a todos, papai. Amém, amém e amém. Amém, amém. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi um prazer, de verdade. Sabem que podem contar comigo sempre. Povo que mora no meu coração, beleza? Abração, tamo junto. Qualquer dúvida, galera, segue lá. Estou disponível para qualquer tipo de pergunta, comentário. Me chamem para comer um bolo, um cuscuz, enfim. Tamo junto. Beleza? Só pra dizer que ele é super acessível, nem conhecia ele, não tinha nenhum tipo de contato. Eu vi um texto dele no Facebook, que a Cru Campus, né, postou no Facebook. E aí eu compartilhei o Márcio Roney, eu acho que ele é amigo do pastor Abel, pastor Carlos. Aí eu procurei lá no Instagram, e aí eu falei, Márcio, é o seguinte, cara, eu sou apaixonado por missões, eu vi que tu é missionário, eu quero aprender mais contigo, eu quero, né, estar perto de quem vive nesse meio, assim como eu sou apaixonado por missões. E é isso aí. Se você tiver com dúvida, chega lá, que vai dar certo, e é nóis, tá bom? É nóis, valeu. Abraço. Amigo. Tchau, tchau, paz.